E agora estamos aqui com o professor Mário. O professor Mário é doutor em engenharia e responsável pelo Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metalografia aqui do IFC, o Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerne. Professor Mário, o que você poderia falar a respeito do laboratório e dos serviços oferecidos pelo laboratório à comunidade em geral? Bom, professor Antonello, o próprio Instituto Federal Catarinense prega que a gente faça pesquisas, tanto internas como externas, com cunho extensionista, né? Então cunho tecnológico. E o nosso laboratório hoje ele se preparou para poder atender a indústria local, né? Os nossos arranjos locais produtivos. Então hoje nós temos condição de fazer análise de falhas de equipamentos, né? Análise de processos metal-mecânico, então ele tem condição de ajudar em aumento de produtividade, baixar sucatas, etc. e tal, né? Através das análises que a gente consegue realizar hoje aqui dentro no Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerne. A gente tem hoje espectrometria, que é possível a gente saber qual tipo de liga metálica que a gente está trabalhando, ou se uma empresa quer desenvolver algum produto diferente, a gente consegue definir fazendo uma engenharia reversa, né? A gente tem durômetros que possibilita a gente fazer e detectar as características que esses componentes possuem, né? Podendo atuar diretamente na modificação desses processos através dessas análises, a gente consegue fazer internamente, que seria, no caso, dureza Rock-OC e dureza Vickers, que não existe na região, só existe aqui dentro do Instituto. Quanto à análise química também, nós somos o único instituto dentro do IFC catarinense que possui esse equipamento, né? Até por causa do nosso foco, que é um foco metal-mecânico, né? Nós temos preparação metalográfica e análise metalográfica, a gente consegue ver atrás da gente aqui microscópio, né? Que a gente consegue chegar até 1000 vezes de aumento. Isso possibilita o que? Detectar qual a microestrutura que o material tem e, através dessa microestrutura, fazer um link ou uma relação direta com as propriedades mecânicas e metalúrgicas do metal, né? Então a gente consegue atuar diretamente na indústria com esse tipo de análise. Então hoje o Instituto Federal Catarinense ele está liberado para prestar serviço de uma forma legal, né? Onde permite que os servidores, né? No caso nós aqui do laboratório, né? Prestar serviço para a indústria de uma forma aberta e transparente, né? Ou seja, qualquer indústria, tanto pequeno, médio e grande porte, ela pode se beneficiar desse tipo de serviço que a gente pode proporcionar hoje, né? Obviamente ela tem um custo, porque tem toda a manutenção, né? Para vocês terem uma ideia, o equipamento da espectrometria, ele custa aproximadamente R$200 mil. O microscópio que está atrás de nós aqui, com todo um sistema de estação de trabalho, né? Que ele é para pesquisa, ele está na base de R$200 e poucos mil também. Tudo dinheiro que foi investido do governo federal e hoje está se revertendo para a nossa sociedade. De qualquer forma, sem dúvida, o custo para essas indústrias é um custo ainda assim muito baixo em relação ao que eles têm que pagar, né, num laboratório específico. Sem dúvida. Se pegasse um laboratório privado, né, que fizesse uma análise dessa, custaria sem dúvida nenhuma 5, 6 vezes mais caro, né? E o diferencial é que a gente não faz somente análise de dureza ou análise química, né? A gente tem todo um aporte tecnológico, né, que consegue ajudar o processo. Eu não vou te dizer só que é um 1020, eu vou dizer que é um 1020 que está cheio de inclusão, que ele não está cimentado ou que ele tem tal dureza, etc, né? E o grande diferencial para as indústrias da região é que, se for mandar essa análise para um laboratório privado, teria que ser para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, alguma coisa. Exatamente. Tem laboratórios que não existem aqui na região, então esse é o grande diferencial. Exatamente. Então a velocidade também com que se consegue produzir essas análises certamente vai ser maior. Perfeito. E outro ponto também que é bastante interessante a gente frisar, né? Então, os projetos de pesquisa que nós temos são todos direcionados para a indústria. A gente, todos os projetos, quando a gente escreve, a gente pensa em problemas que existem em nossas arranjos locais, né? E a gente sozinho não teria condição de fazer isso, então a gente busca parceria. Então, uma parceria com o professor Elson, da Universidade Federal de São Carlos, nós temos parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tanto com o Laboratório de Metalurgia Física quanto com o Laboratório de Conformação Mecânica. Nós temos parceria com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que é o IFSUL também, que é do Rio Grande do Sul. Nós temos parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é o IFRS também. Então a gente tem buscado parcerias com pessoas e com profissionais, com doutores, mestres, né, que têm conhecimento e consigam dividir isso com a gente. Então eles ganham, nós ganhamos, né?
Então esse também é um foco que a gente não pode esquecer, né? É extremamente importante para nós. Isso está dentro do conceito moderno de inovação, que é o trabalho em rede, né? Então já vem se executando esse trabalho em rede aqui no IFC Luzerna. E outra parceria que a gente também está montando, né? Que a própria Feira Gera já faz com que a gente tenha isso, é com a própria Unoesc, né? Então a gente está fazendo parceria com eles também na área de materiais, né? Desenvolvimento, para a gente poder, né? Por que não trocar informações? E como a gente é um órgão público federal, nós não temos nada a esconder de ninguém, né? A gente é aberto, a gente tem a obrigação de mostrar para a sociedade o que a gente tem condição de fazer e a gente tem que fazer isso para a sociedade, né? Com certeza. E aproveitando essa questão da Feira Gera, já aproveitamos para falar do polo de inovação, que justamente dentro do polo de inovação Vale do Rio do Peixe, que é o polo Inovale, existe uma parceria entre todas as instituições de ciência e tecnologia aqui de 14 municípios da região. Isso inclui o IFC, a Unoesc e o Senai. E dentro do polo, juntamente esse ano com a ACIO, que é a Associação Empresarial aqui do Meio Oeste Catarinense, está sendo lançada a Feira Gera 2015, que é a primeira feira de ciência, inovação e tecnologia aqui da região. Então a Feira Gera 2015 acontece de 17 a 20 de setembro de 2015 no Pavilhão Frei Bruno, em Joaçaba. Então, para as empresas que querem conhecer mais sobre os serviços ou acessar um desses serviços aqui do IFC Campus Luzerna, basta ligar aqui no campus e pedir ou pelo professor Mário ou pela área de extensão do campus, ou vir fazer uma visita aqui no laboratório de ensaios mecânicos do IFC. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Exemplos de Projetos. E hoje vamos falar de um projeto sobre solda por fricção. Temos aqui a Gisana, que é aluna de Engenharia Mecânica do IFC Campus Luzerna, Instituto Federal Catarinense. E a Gisana vai nos explicar o que é a solda por fricção. A soldagem nada mais é, o processo de soldagem é a união de dois materiais. No caso, a soldagem por fricção é fazer a união de dois materiais através da fricção entre eles. O que, ou seja, o movimento entre duas faces de dois metais vai ocasionar fricção entre eles, o que vai acarretar no aumento da temperatura da região, aquecendo ali o material e fazendo que os dois se unam, sem precisar entrar no estado de fusão. Então, basicamente, você junta, aperta ou, enfim, fricciona, né, faz um movimento entre os dois metais, isso vai fazer com que eles aqueçam e se fundam, se unam. Isso. Ele não, no caso, ele não atinge o ponto de fusão por causa que ele vai chegar até um limite próximo ao ponto de fusão dele, mas ele não vai se fundir. Isso que vai trazer muitas vantagens nesse processo, porque processos como MIG, TIG, que são processos de solda por fusão, ele vai atingir a fusão do material, o que no caso pode ocasionar pequenos problemas, como rechupos, porosidades, escórias. Já nesse não, ele vai só até um limite bem próximo, como por exemplo o alumínio, que eu estou usando no meu projeto, ele tem um ponto de fusão de 660 graus. Ele, no caso, ele não vai nem atingir esse valor, vai atingir um valor próximo. No caso, o material vai ficar como se fosse um material pastoso, como se fosse uma pasta. Ele não vai ficar como se fosse um líquido. Ah, legal. Então ele não chega a atingir o ponto de fusão, ou seja, ele não chega a ficar líquido, ele realmente fica próximo disso, mas ele acaba soldando sem entrar no estado de fusão. É isso que seria a grande vantagem da solda por fricção entre outros processos, que ele não vai atingir esse ponto de fusão, eliminando vários problemas. Bom, e especificamente o seu projeto, que é solda por fricção com pino consumível, do que se trata exatamente isso? No caso, o meu projeto é o seguinte, ele vai ser um pino que vai depositar o material dentro de um furo. No meu projeto estou utilizando um pino com a ponta do perfil esférico e também o furo de perfil esférico. No caso, como estamos usando a fresadora como máquina para fazer a solda, o pino é preso numa pinça ali na fresadora e o metal base é colocado na morsa da fresadora. E no caso, primeiro eu posiciono, alinho e eu coloco em rotação o pino. Com o movimento do avanço da mesa para cima, ele vai ter o contato entre os dois materiais. Vai ter o atrito com os dois materiais, esse avanço contínuo para cima que vai manter que esses dois materiais continuam tendo atrito e que o pino continue depositando. Bom, e esse projeto, ele tem apoio de quais agências de financiamento, de empresas, como é que é? Esse projeto também está sendo financiado pelo CNPq, um edital que iniciou metade desse ano. Ele é um projeto do PIBIT. E também tem uma empresa parceira aqui da Nordeste, a empresa Moldes Brasil, uma empresa que utiliza o alumínio 7075 para fazer moldes para injeção de plástico, também soco para plástico. E eles vêm auxiliando muito no projeto, fornecendo a matéria-prima para fazer os pinos, o metal base e também materiais como as
as brocas e ponta esférica para conseguir fazer o perfil do furo. No caso da solda por fricção com pino consumível, como podemos ver, o pino está preso aqui na pinça da fresadora e o metal base está preso aqui na morsa. Já foi feito um pré-furo antes, um pré-furo de perfil esférico utilizando uma broca de ponta esférica. Essa é a geometria do pino que está lá. No caso, o diâmetro que estamos utilizando é um diâmetro de 10 mm com a sua ponta aqui de 5 mm de raio de curvatura. Como podemos ver posteriormente, o pino vai ser posto em rotação e a mesa vai entrar em contato com o pino através do avanço para cima. Vamos colocar uma rotação de 4.000 RPM e o avanço da mesa vai ser de 7 mm por segundo. Olha, como pode perceber, o pino está realmente fixo com o metal base. Soldado. Está realmente soldado. Como no caso esse projeto ele vai ser aplicado para o reparo de matrizes. O que no caso esse pino vai ser eliminado e vai fazer só o reparo superficial, vai ser faceado para que não fique marcas, como se fosse realmente da própria matriz. Bom, e agora estamos aqui com o Adriano. O Adriano é aluno do curso de Engenharia Mecânica, também aqui do Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna, o IFC. E o Adriano ele também está fazendo um projeto nesse conceito de solda por fricção. Adriano, qual que é a diferença do seu projeto para o projeto anterior da Gisana, onde a gente estava falando de solda com pino consumível, né? Qual que é a diferença desse projeto de solda por fricção com o seu projeto? O princípio do projeto anterior seria ter um material base, você vai pegar e vai fazer um furo sobre ele. Certo. Nesse furo você vai prender, vai colocar o pino na máquina. Certo. E vai depositar o material no material base. Ok. Já o projeto que eu estou realizando seria a união de dois materiais iguais, similares ou dissimilares. Similares seria dois aço carbono, tipo 1020 e 1045. Entendi. E dissimilares seriam materiais diferentes, tipo aço carbono e inox. Então dá para soldar também alumínio e aço, é isso? Alumínio e aço. Soldar e... tanto materiais iguais, como no meu caso 8620 com 8620, aços carbonos com diferentes porcentagens de carbono e aço carbono com outros materiais, inox, alumínio. O pino que está preso na morsa, ele é um pino fixo. O de cima que é colocado na fresa, que está girando a 4.000 RPM, chega próximo, por atrito aquece e com uma leve pressão, né, o atrito aquece, entra no estado pastoso e solda. O que a gente pode verificar aqui nessa parte externa é a rebarba que fica do material. Isso é retirado posteriormente com uma leve usinagem, né, e o componente estaria soldado. Perfeito. Solda por fricção. É importante notar que esses projetos do IFC têm um forte cunho extensionista, ou seja, a ideia é aplicar esses projetos na sociedade. Nesse caso, nesses projetos industriais, relacionados a processos industriais, a ideia é aplicar na indústria. Então, no seu caso, Adriano, o seu projeto já tem uma empresa-alvo onde vai ser aplicada essa tecnologia? Ainda não, a gente ainda está buscando uma parceria para dar continuidade a um aplique desse conhecimento que a gente está tendo no laboratório. Se alguma empresa estiver interessada, pode entrar em contato com o IFC Campus Luzerna, que a gente coloca em contato os pesquisadores com as empresas interessadas.
Bom, então estamos aqui com o Vinícius, que é aluno do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal Catarinense, o IFC Campus Luzerna, e o projeto do Vinícius tem a ver com a análise de ligas eutéticas, ligas de alumínio eutéticas. Então agora o Vinícius vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona o projeto dele, que visa reduzir custos na indústria. Isso, e o projeto consiste no desenvolvimento de um termoanalisador, né, para a gente determinar o grau de modificação de ligas de alumínio eutéticas, por estrôncio no caso do nosso projeto. Né? Então, vamos começar a partir das ligas de alumínio. Né? O alumínio é um material que está sendo muito utilizado hoje em dia na indústria mundial, né? É uma gama muito grande de equipamentos, enfim, na indústria automotiva, aeronáutica, automobilística em geral, blocos de motor, que antigamente eram feitos de ferro fundido, hoje em dia está tudo saindo em alumínio. Então, o alumínio, por ser uma liga leve, que a gente chama de liga leve, ser uma liga versátil, um material muito versátil, pode ser utilizado em várias aplicações, é um material muito trabalhado, né, na indústria em geral, justamente por essa atratividade, né, também do preço do material e da versatilidade em geral. Né. A gente consegue obter, trabalhando com as ligas de alumínio, uma modificação grande nas propriedades mecânicas. Então a gente consegue atingir uma resistência mecânica, inclusive parecida com a de alguns aços, né? E o segredo de tudo isso é a modificação por parte de elementos de liga. Então, se eu tenho um banho de alumínio fundido, eu posso modificar ele com algum elemento de liga. No caso do nosso projeto é utilizado o elemento estrôncio, pode ser utilizado sódio, antimônio, entre outros, que vai melhorar sempre, falando em modificação, sempre vai melhorar a propriedade mecânica do material. Então, quando a gente modifica, existe a necessidade da conferência, né? da averiguação se o material, se a liga foi realmente modificada. Na indústria atual, esse processo de averiguação é realizado pela metalografia. Então, é necessária a preparação de amostra, coleta de amostra, preparação, depois vai para o microscópio e aí sim a gente tem o resultado a partir do técnico. Né? Só que esse é um processo demorado, leva em torno de uma hora e pouco para você ter essa resposta. E o nosso projeto ele veio para facilitar a vida da indústria, reduzindo esse tempo de uma hora e meia para a questão de 10 minutos, apenas analisando a temperatura eutética da liga, que existe uma relação direta, de acordo com a bibliografia, entre a temperatura eutética e o grau de modificação do material. Então, só para deixar claro, a temperatura eutética é a temperatura onde o aço, ou enfim, o material que está sendo trabalhado, ele vai no resfriamento, né? Isso, é a menor temperatura antes da solidificação, no caso do resfriamento, né? De uma curva de solidificação. O material está fundido, ou seja, ele está líquido e ele vai esfriando até ficar sólido. Isso. Existe então, nesse meio tempo, um espaço ali onde a temperatura vai se comportar de uma maneira diferente. Isso. O projeto consiste no acompanhamento dessa curva de resfriamento do material. Vai acontecer um momento onde a temperatura, se a gente for observar a curva, ela vai deixar de ser decrescente e vai se manter estável. E nesse momento onde a temperatura se manter estável, vai ser a temperatura eutética do material. Então, no resfriamento, quer dizer, o material está muito quente, está líquido, o aço, por exemplo, está líquido, ele vai resfriando, a curva da temperatura vai caindo, chega um ponto que a temperatura estabiliza enquanto ele solidifica para depois continuar caindo. E essa é a chamada temperatura eutética. E a outra parte da teoria do projeto é que a temperatura eutética, depois da liga modificada, ela se torna menor do que da liga não modificada. Então, essa diferença entre a temperatura eutética da liga original e da liga modificada vai ser o nosso grau de modificação, ou seja, quanto a liga modificou por causa do agente modificador estrôncio nesse caso. Né? Olha que legal, tá parada, né? Enquanto se solidifica. Daqui a pouco ela começa a cair de novo. Deu um aviso ali. Identificou a temperatura eutética. Olha aqui. Pega pura?
A temperatura eutética encontrada. Que legal. Bom, e toda essa estrutura, então, aqui, professor Mário, que está sendo mostrada, ela foi desenvolvida aqui dentro do IFC, inclusive o software, é isso? Exatamente. Com todo o sistema de coleta, né, de dados, que seria a coleta de temperatura, ele tem que ser transformado em dados para a gente poder utilizar isso na modificação, né? Então, esse software foi desenvolvido aqui dentro pelos nossos próprios alunos. Então, o nosso projeto ele tem um aluno da engenharia mecânica e um aluno da engenharia de automação, né? Então, os dois trabalharam em conjunto e foi desenvolvido um software para fazer essa medição do grau de modificação, né? E o que ele utiliza? Ele utiliza a composição química da liga, né, que ela calcula, a gente pode verificar nessa linha azul, né? Essa é a temperatura eutética calculada teórica, através dos elementos percentuais dos elementos químicos que tem lá. E automaticamente, então, quando a gente inicia o processo, ele começa a coletar os dados, né, através de uma placa, um programa Arduino, né, um nanoshield para medir a temperatura, e ele faz o monitoramento da temperatura. Quando ele encontra a temperatura eutética real, né, ela faz o quê? Ela automaticamente calcula e faz a diferença entre a teórica e a prática. E esse valor de diferença de temperatura que dá o grau de modificação. Então, um programa, um software desenvolvido aqui dentro também, dentro do Instituto Federal Catarinense, né? Muito bom. Bom, então nesse processo, além da economia de tempo, o que mais que a gente pode citar que esse tempo proporciona de benefício? Então, se a gente for imaginar que uma indústria de fundição de alumínio possui uma panela de 10 toneladas de alumínio esperando para ser liberada, enquanto é feita essa análise metalográfica, que é o que acontece hoje em dia, a gente vai ter uma perda de tempo e um gasto de energia desnecessário. Se a gente trouxer esse tempo para a questão de, ao invés de ser uma hora e pouco, trazer para 10 minutos, 10, 15 minutos, vai ser uma economia muito grande de tempo e de energia. Por quê? Porque a panela não vai precisar ficar no forno para o alumínio permanecer fundido a 700, 800 graus. Então, e o forno continua gastando energia, então a gente consegue trazer, reduzindo esse tempo, a liberação do material por parte da qualidade de forma bem mais rápida, né? Perfeito. Normalmente esses fornos eles são aquecidos com energia elétrica, então você está economizando aí 50 minutos de aquecimento desse forno, que vai gerar uma economia de mais ou menos quantos por cento assim, no processo todo? Isso, exatamente. Então, a economia é aproximadamente 10 a 12% de energia elétrica nesse processo. Então, uma economia significativa com o preço da energia elétrica que temos atualmente aí no país. E também uma economia de produtividade, porque você vai liberar essa panela, como você citou mais cedo, e isso vai gerar uma melhora na produtividade da empresa. Exatamente. Então, reduzir tempo significa aumentar lucros e reduzir o gasto energético também, né? Perfeito. Aumentar a eficiência energética da empresa. Colaborando com o meio ambiente. Com certeza. E a gente gostaria de fazer também um agradecimento para a empresa Sumesa, Sulina de Metais S.A., que contribuiu com a gente fornecendo a liga de alumínio e fornecendo o estronço também para modificação, além de todo o apoio, né, ao longo do projeto. Então, mais um exemplo de projeto com a parceria com o setor produtivo, a parceria com a indústria. Então, um projeto de cunho extensionista, mais um projeto de cunho extensionista do IFC. Além disso, então, Vinícius, esse projeto ele também é financiado com recursos internos do IFC, é isso? E a parceria da indústria, no caso do material. Então, claro, o material é fornecido pela indústria. E mais um agradecimento também à Propi Proex, que foi quem contribuiu aí para o financiamento desse projeto. Perfeito. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão do IFC. Isso aí. Bom, então é isso, finalizando esses 3 projetos que a gente acabou de destacar nos vídeos. Nós temos aqui as matrizes que foram soldadas, elas estarão à mostra na Feira Gera 2015, no pavilhão Frei Bruno, de 17 a 20 agora do mês de setembro de 2015. E quem quiser conhecer melhor esses processos, basta vir visitar aqui o IFC. Parabéns ao professor Mário e a toda a equipe por esses belíssimos projetos tecnológicos. Obrigado. Legal.